Então, estamos de volta aqui para o nosso módulo de teoria musical introdutória e agora a gente vai falar de escala maior. Mas antes, se você é do tipo de pessoa observadora, acho que qualquer um deve ter reparado que mudou um pouco o cenário, né? O que aconteceu é que essa aula está um pouquinho no futuro, tá? Eu estou regravando algumas coisas do curso, então vamos lá que eu peguei uma didática bem interessante para você entender esse conceito na teoria. Primeiramente, você tem que entender o que é uma escala maior e saber visualizá-la de forma básica no braço do instrumento. Então, nessa aula é isso que eu vou te mostrar. Então, vamos lá. Sabendo sobre essas 12 notas que acabei de te mostrar naquele círculo da escala cromática e sabendo também o que é tom e semitom, a gente vai conseguir estudar isso aqui com muita clareza e muita facilidade. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é esse círculo aqui, tá? A gente viu na última aula esse círculo de uma maneira um pouco mais coloridinha, né? Mais exemplificado quais são as notas aqui. E esse círculo é aquele relógio que eu acabei de falar para vocês, né? Então aqui a gente vai usar uma fórmula de saltos de tom e semitom que vão, obviamente, formar uma escala maior natural. Ou seja, não importa de qual nota eu comece essa fórmula, a gente vai gerar uma escala maior, tá? Vou dar vários exemplos, vou deixar isso bem didático para vocês entenderem. Mas primeiro, vamos só para a figura aqui. A fórmula da escala maior natural, ela é formada por dois saltos de um tom, fechou? E aí um salto de um semitom. Aí ela tem mais três saltos de um tom e, por fim, um último salto de semitom. E aí a gente também consegue enxergar isso dessa forma. Que primeira quer dizer que é a primeira nota da escala. Então a gente escolheu uma nota como a primeira. Podia ser um dó, um ré, um mi, um fá, tanto faz, né? Agora, da primeira para a segunda, a gente dá um salto de um tom. Ou seja, um tom a gente exemplificou como essa figura laranja. Da segunda para a terceira, a gente dá mais um salto de um tom. Da terceira para a quarta, aí é só um semitom. Aí a gente usou a setinha vermelha, tá? É como se fosse 5 minutinhos do nosso relógio, né? Da quarta para a quinta, a gente mandou-lhe mais um salto de um tom. Da quinta para a sexta, mais um salto de um tom. Da sexta para a sétima, outro salto de um tom. E da sétima para a oitava, ou seja, a oitava e a primeira, né? Oitava e tônica, são a mesma nota. Aí a gente deu um salto de semitom para finalizar essa viagem que a gente acabou de fazer só de 7 notinhas, ou seja, uma escala é formada por 7 notas, uma escala natural no caso da maior, né? Então a gente tem a primeira, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e por fim a oitava, que é a mesma coisa da primeira. Agora, de nada adianta saber disso e não conseguir visualizar no nosso instrumento o básico. Então, o básico disso é a gente conseguir pegar de uma forma horizontal. Então vamos colocar a primeira como a corda Mi solta. Nota Mi é a primeira da nossa escala. Da primeira para a segunda, a gente tem que dar um salto de um tom. Então a gente caiu aqui, ó. Nem vou falar que notas que eu estou apertando, eu só estou fazendo primeira, segunda, ó. Primeira para a segunda, um tom. Da segunda para a terceira, ó, um tom. Então a gente arrastou a mesma distância, ó. Primeira, segunda, terceira. Fechou? Da terceira para a quarta, é isso aqui, ó, semitom. Fechou? Quarta para quinta, outro tom. Aí depois quinta para sexta, outro tom. Sexta para sétima, outro tom. E aí, por fim, a sétima para oitava, um semitom. Então, recapitulando, a gente tem esse som aqui, ó. Esse som, ele soa bem natural pra gente. Por quê? Porque lembra o famoso dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Aqui a gente fez em mi. Geraram outras notas com acidentes, eu vou explicar já o que significam esses acidentes, tá? Vamos começar a colocar notas nesses intervalos, né? Em vez de só de chamar de primeira, segunda, terceira, vamos chamar ele de notas. Aqui nesse caso, o dó é a nossa primeira. E aí, sendo o dó a primeira, o ré é a segunda, dó, ré. O mi vai ser a terceira. E como entre mi e fá não tem um mi sustenido, né? Teoricamente pode até ter, mas na prática não tem. A gente vai direto do mi para o fá. Então esse salto de semitom do mi para o fá deu certinho. Agora da quarta para a quinta eu tenho que dar um outro salto de um tom. Então a gente tem um sol. Da quinta para a sexta, outro salto de um tom. Então a gente tem um lá. Da sexta para a sétima, um outro salto de um tom. Então a gente tem um si. E da sétima para a oitava, a gente tem que dar um salto de semitom, então a gente chega no dó direto. Ou seja, a escala de dó ela é formada apenas por notas naturais.
não tem acidentes, é só as notinhas brancas do teclado, né? Se você conhece o básico de teclado, você vai saber do que eu estou falando. Se não conhece, tudo bem. Nossa ideia aqui é só entender a guitarra mesmo. Então, aqui nessa figurinha eu preparei para vocês entenderem a escala de Dó da mesma maneira que a gente viu a de Mi maior, de uma forma horizontal. O Dó tá aqui, ó, terceira casa, corda Lá, Dó. Então a gente tem que dar agora um salto de um tom, Ré. Agora do Ré pro Mi, outro salto de um tom, ó. Então a gente tem, ó, Dó, Ré, Mi. Do Mi pro Fá, um semitom. Do Mi pro Fá, um semitom, ó. Então, Mi, Fá. Do Fá pro Sol, um outro tom. Do Sol pro Lá, outro tom. Do Lá pro Si, outro tom. E por fim, do Si pro Dó, um semitom. Então a gente tem aqui exatamente o que a gente viu lá em cima, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e tônica de novo, ou seja, oitava. Agora eu preparei uma variável para vocês entenderem uma parada que acontece no mundo da música, né? O começo de acidentes, né? Relaxa que esses acidentes são bem tranquilos, tá? De entender. Lembra que eu falei que a primeira pode ser qualquer nota? Então a gente começou do Dó, a gente fez ali de Mi, nem mostrei as notas, só falei os intervalos. Agora, e se a primeira fosse uma nota Sol? Então vamos lá, primeiro na teoria aqui no reloginho. Sol, primeira, a gente tem que dar um salto de um tom da primeira para a segunda, então a gente chega no Lá. Da segunda para a terceira, mais um salto de um tom, então cai no Si. Agora da terça para a quarta é um salto de semitom, então Si, Dó, normal, beleza, só notas naturais até agora. Agora, da quarta para a quinta, outro salto de um tom, Dó, Ré. Quinta para a sexta, outro salto de um tom, Ré, Mi. Da sexta para a sétima, outro salto de um tom. Ó, aí que tá o negócio. Consegue perceber que se eu estiver no Mi e der um salto de um tom, eu não vou cair no Fá. Eu vou cair num Fá sustenido. E aí, por fim, da sétima para a oitava, ou tônica de novo, a gente dá um salto de semitom e volta para Sol. Então, aqui o acidente é justamente esse Fá sustenido. Por quê? A fórmula, galera, é sempre a mesma. Percebe que no desenho você já percebe isso aqui, ó. É duas setinhas laranjas, uma vermelha. Depois mais três setinhas laranjas e uma vermelha. É o mesmo desenho aqui em cima. Ou seja, a fórmula é a mesma, independente de qual nota a gente comece. E isso, obviamente, vão gerar acidentes, ou seja, notas sustenidas. Por exemplo, nesse caso do Sol que a gente acabou de ver. A primeira nota natural, segunda nota natural, terça também, quarta também, quinta também, sexta. Agora, na hora que chegou na sétima, a gente teve que cair num Fá sustenido e aí, por fim, Sol. Ou seja, a escala de Sol, ela tem uma nota sustenida, eu tenho um Fá sustenido. Então, a escala de Sol é Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e depois o Sol. Então, assim, ó, se esse conceito não está bem tranquilo para você, eu te aconselho a fazer uma coisa. Faz no caderninho, pega um papel e começa a calcular todas as escalas maiores para você começar a ter um pouco de clareza. Começa pelas naturais, mais fáceis, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Aqui nessa página eu preparei as mais usadas para vocês terem uma noção, né? Então eu mostrei a de Dó, a de Sol, que foi a que eu acabei de mostrar também, que tem esse Fá sustenido. No caso do Ré, a gente já vai ter dois sustenidos, porque, por exemplo, ó, a primeira é Ré, aí a segunda é Mi. A terça já é o Fá sustenido. Vamos mostrar isso aqui na prática, tá? Numa horizontal no braço da guitarra. Então, vamos lá, né? Primeira nota vai ser o Ré. Vamos chamar ela de primeira aqui, ó. Segunda nota, a gente vai dar um salto de um tom, né? Então, beleza. Essa nota, por acaso, é um Mi. Então, beleza. Ré para Mi, é isso aí, normal. Agora, a gente tem que dar um salto de um tom de novo. Então, para chegar na terça, né? Então, esse é o padrão. Ré, Mi. E quem que é a terça? A gente caiu num Fá sustenido, porque passou do Fá, fechou? E a quarta? Semitom aqui, ó. Então a escala de Ré, por enquanto, é Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Da quarta para a quinta, outro tom. Então que nota vai ser? Um Lá, fechou. Do Sol para o Lá é um tom, tranquilo, ó. E agora, da quinta para a sexta, a gente também tem um tom, ou seja, caiu no Si, tá tranquilo agora, nota natural. E agora, da sexta para a sétima, se liga, sexta, sétima, um tom também, beleza? O que vai acontecer? A gente vai ter um Dó sustenido, porque passou, né? O Dó tá aqui, a gente passou dele, então foi pro Dó sustenido.
E aí, para finalizar, só falta um semitom da sétima para a oitava, que é a tônica também, e caímos num Ré. Então, essa é a escala de Ré, ó. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. A gente não está fazendo aqui nenhum padrão de digitação elaborado, né? Mostrando numa horizontal formas técnicas, né? Só mostrar a teoria mesmo, porque uma vez entendendo isso na horizontal, fica tudo muito mais simples. Aqui, por exemplo, a gente também poderia ter a escala de Lá, ó. Vai ser a mesma coisa, vai ter outros acidentes. Então, ó, do Lá para o Si, um tom, beleza, tranquilo. Agora, do Si para o Dó, é aqui, ó, Dó sustenido, pulou. Então, ó, tom, aí outro tom. Então, a escala de Lá é Lá, Si, Dó sustenido. Aí esse semitom já foi para o Ré, Mi. Aqui a gente vai ter que dar um outro salto de um tom, já cai num Fá sustenido. Depois um Sol sustenido e no Lá. Ou seja, a escala de Lá tem 3 notas sustenidas, 3 acidentes. Deixa eu te mostrar mais uma vez na prática. Por exemplo, vamos aproveitar aqui a corda solta Lá, né? Lá é a primeira. Segunda vai ser o Si, então é o mesmo padrão. Da segunda para a terceira, outro tom. Quem que vai ser? O Dó sustenido, olha lá. Lá, Si, Dó sustenido, beleza? Agora, da terceira para a quarta, semitom, ou seja, uma nota Ré. Da quarta para a quinta, um outro tom, então a gente tem a nota Mi. Então a gente tinha isso aqui, ó. Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi. Da quinta para a sexta, mais um tom. Olha lá, sexta, e a sexta vai ser o Fá sustenido. Da sexta para a sétima, um outro tom. E a gente vai ter, ó, Fá sustenido, pulou o Sol, Sol sustenido. E aí falta só um semitom para finalizar aqui a fórmula da escala maior. E a gente oitavou, chegou no Lá de novo. Então essas são as notas de uma escala de Lá maior, ó. Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. Essa é uma escala de Lá. Todas as escalas maiores, galera, elas têm a mesma sonoridade, ó. A gente fez a de Ré, aqui embaixo, partindo da corda Ré, ó. Agora olha a de Lá. Porque a fórmula intervalar é a mesma, então é isso que forma o som de uma maior natural. Isso aqui são apenas fórmulas horizontais, para vocês entenderem a teoria na prática, né? Entenderem esses intervalos, entenderem os saltos de tom e semitom e pegarem a sonoridade. Em breve a gente começa a pegar isso em modelos de digitação, que aí sim vai ficar uma coisa prática e direto ao ponto para vocês conseguirem usar improvisação, composição e o que quer que vocês queiram usar. Vamos lá, minha orientação para vocês, mais uma vez. Se não está claro as escalas maiores, pega no caderninho e vai escrevendo elas da forma que vocês sentirem melhor, da forma que vocês conseguirem visualizar isso aqui. Reveja a aula, tenta entender bem os conceitos. E aqui embaixo nessa página da apostila de vocês, eu deixei uma tabela para vocês se orientarem com todas as escalas maiores, né? Então, por exemplo, aí você vai começar a escrever no seu caderno, você tem que ter um gabarito, né? Então, tá aqui, ó, por exemplo, a escala de Dó, de Sol, de Ré, de Lá, de Mi, de Si. Aí você vai perguntar, pô, por que não tá Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó? Aqui a gente está usando o ciclo das quartas e quintas, no caso aqui, de quinta em quinta, ou seja, Dó, quinta de Dó, Sol, quinta de Sol, Ré, quinta de Ré, Lá. Eu vou mostrar muito mais sobre o ciclo das quintas, conforme as aulas do cronograma vocês forem entendendo, a gente vai usar muito isso. Agora basta vocês entenderem que nessa forma, o número de acidentes vai ficando organizado. Por exemplo, a escala de Dó não tem nenhum acidente. A de Sol tem um acidente, ó, os acidentes estão em outra cor. A de Ré tem 2 acidentes, a de Lá tem 3 acidentes. A de Mi, 4 acidentes. A de Si tem 5. Aqui das notas sustenidas e bemóis, né, começa a ficar um pouco estranho na teoria, mas na prática é a mesma coisa, tá? A mesma fórmula aplicada, fechou? Eu aconselho que vocês tenham pelo menos as naturais na ponta da língua e na ponta do dedo, principalmente. E aqui na apostila de vocês também tem um material complementar para vocês conseguirem estudar isso com mais calma. Todos os conceitos que a gente viu nessa aula, que é a exploração horizontal da escala maior, tá aqui, ó, por exemplo, a gente tem aqui nessa corda a escala de Mi, para vocês poderem dar uma olhada, a escala de Lá, a de Ré, que justamente estamos começando pela corda solta ali. E aqui temos essa ordem intervalar para vocês nunca mais esquecerem, né? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, fechou? Então experimenta começar a visualizar isso na guitarra. E o mais importante, fica sempre atento ao som que isso está gerando, porque no fundo é tudo sobre o som da escala, né? A escala maior tem um tipo de sonoridade
que só ela tem. E para finalizar essa aula, uma coisa que é muito importante eu explicar para vocês é a origem dos intervalos básicos. A gente tem aqui nesse curso um pequeno módulo, né, uma série de aulas só focada em intervalos, padrões de intervalos, porque esse estudo dos intervalos é realmente um dos mais importantes. É a partir disso que vocês conseguem tirar música de ouvido, entender melhor outras escalas, né, e se orientar nos acordes, porque no fundo, é quase tudo sobre intervalos, galera. E aqui eu quero mostrar pelo menos o nome desses intervalos. A primeira a gente chama de tônica. Tá? Lembre-se disso, já falei sobre isso. A primeira a gente chama de tônica. A segunda, quando ela é uma segunda natural, ou seja, se ela está a um tom de distância da primeira, aqui, ó, um tom de distância, a gente chama de segunda maior. Ou seja, essa primeira figura aqui, ela é inteira baseada na escala maior natural. São os intervalos gerados a partir da escala maior natural, fechou? Então, quando a gente tem a terça a 2 tons de distância aqui da tônica, aqui ó, 2 tons, a gente vai se chamar de terça maior. Quando a gente tem a quarta aqui, ó, a 2 tons e meio de distância do lado da terça, tudo isso aqui, lembrando, na fórmula da maior natural, tá? A gente também pode dizer que uma maior natural é a tônica, a segunda maior, a terça maior, a quarta justa, fechou? A quinta, quando está no estado natural dela, a gente chama de quinta justa também. A sexta a gente vai chamar de sexta maior, a sétima de sétima maior e a tônica a gente chama de tônica ou oitava, dependendo do contexto. Se a gente subiu a escala inteira, vamos chamar ela de oitava. E aqui embaixo eu preparei uma outra figura para vocês entenderem algumas variáveis que acontecem na música quando a gente quer gerar outras escalas, quando a gente quer dar outras colorações para os acordes. Não vamos explorar isso na prática com muita profundeza, porque já tem aulas aqui muito mais aprofundadas só sobre o tema intervalos. Agora, o que cabe vocês saberem é que entre uma segunda maior e uma tônica, a gente tem uma segunda menor. Ou seja, é esse intervalo intermediário aqui, né, que está só a meio tom de distância da tônica. Isso aqui é uma segunda menor. Ou seja, uma é maior e a outra é menor. Simples, né? A terça também, ó. A terça está aqui, nesse lugar. A fórmula que a gente viu, né? Vamos lá. Primeira, no caso de lá, segunda, terça. Se eu quiser a terça menor, eu só vou um semitom para trás, ó. Menor, ou seja, a gente tem a terça maior e a terça menor. Segunda, a mesma coisa, ó. Lá é a tônica, né? Segunda é um si, por exemplo, né? No caso de lá. A segunda menor tá a um semitom para trás. No caso aqui, um si bemol, né? Fechou? Aí, a quarta, ela é justa, fechou? Então, a gente não pode ter uma quarta menor. O nome não permite. Porque também uma quarta menor seria a mesma coisa que uma terça maior. E a terça não aceita concorrência, lembre-se disso, tá bom? Então, a gente tem a quarta justa e a gente pode ter a quarta aumentada. Só que a quarta aumentada também vai ocupar o mesmo lugar de uma quinta diminuta, ou seja, é o mesmo som, só muda o nome. Essa aqui é a quinta justa. Você poderia fazer uma quinta menor? Poderia, só que a gente não vai chamar de quinta menor, a gente chama de quinta diminuta. A quinta diminuta e a quarta aumentada ocupam o mesmo som. Então, por exemplo, ó, primeira, segunda, terça, quarta, quinta. Então a gente está aqui na quinta. A gente pode diminuí-la, né? A gente vai chamar de quinta diminuta. Ou então se a gente estava na quarta aqui, ó, quarta, e vamos aumentar aqui, ó, quarta aumentada. Agora você vai me perguntar, pô, mas quando que a gente chama cada uma de cada uma, tá? Quando a gente for estudar outras escalas, vocês vão ter mais clareza nisso. O fato é que uma escala só pode ter um intervalo de cada. Aí só pode ter uma tônica, uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta e uma sétima. Então a gente não pode ter uma escala com uma tônica, uma segunda maior, uma terça maior, uma quarta justa e uma quarta aumentada, né? Você não tem duas quartas numa escala. Teoricamente falando, né? Na música a gente pode fazer o que a gente quiser, mas eu estou explicando a teoria certinha para vocês entenderem, fechou? Então a gente tem a quinta justa aqui, a gente também pode ter a quinta aumentada nesse lugar aqui, que também ocupa o mesmo lugar, ó, da sexta menor. Por quê? A sexta não era maior? Beleza. Então a gente também pode fazer uma sexta menor. Vai ficando um pouco confuso, mas relaxa que isso aqui vocês não vão usar no começo do curso, tá? A gente vai deixar tudo muito mais claro conforme as aulas vão avançando e também no módulo de intervalos isso também vai ser explicado com mais calma.
A sétima, lembra que ela também se chamava maior? A gente também pode ter uma sétima menor, uma das mais usadas no blues, também na pentatônica menor, enfim. E por fim, a oitava. A ideia aqui foi só mostrar a nomenclatura desses intervalos, para vocês saberem o que significa uma segunda, uma terça, uma quarta. Por exemplo, numa escala de Lá, o Lá é a tônica. Numa escala de Lá, o Dó sustenido é a terça. É simples entender isso, porque muitas vezes as pessoas ficam confusas, tipo, você vai falar de escala e você fala, pô, tô na quarta dessa escala, né? Tô tocando a quarta nota. Às vezes a pessoa fica meio boiando, por exemplo, se a tônica é Lá, a quarta é Ré. E esse tipo de coisa vai ficando claro na sua cabeça conforme você vai estudando essas escalas com esse olhar mais teórico, né? Entendendo as coisas, visualizando, tá? Tem várias formas de chegar a esse domínio e essa é uma delas, né? Então eu passei algumas ideias para vocês. Escreve as escalinhas, explora aqui de uma forma horizontal, para que essa teoria básica fique mais de boa. Porque eventualmente nas aulas de cronograma eu vou falar de intervalos. Não vou ter como fugir. E é importante que você saiba do que eu estou falando. Então, se você não entendeu alguma coisa de qualquer uma dessas aulas, cara, vai lá no grupo de suporte, pergunta, falou, opa, não entendi tal coisa. Com o maior prazer eu vou lá te ajudar, ou então pergunta aqui na própria aula, se você não quiser perder tempo, vai lá, pergunta aqui. Eventualmente eu vou ver, alguém da equipe vai dar uma olhada na sua dúvida, vai te responder, vai fazer da melhor forma, para que ninguém aqui tenha dúvida quanto a esse básico, tá? Por que eu fiz em poucas aulas o básico? Porque o básico é simples de entender. Entender isso é bem simples. Praticar isso, aí sim, requer muitas aulas, requer um estudo mais focado, um estudo constante. Mas só entender por entender, essas páginas da apostila com essas explicações, você vai dar conta. Fechou? Eu espero que você tenha entendido bastante isso tudo sobre a escala maior, intervalos e tudo mais. A gente tem mais algumas aulinhas que cobrem aqui o básico, como subdivisões rítmicas, né, que são coisas que a gente vai usar na hora de construir nossas frases, e também vão aprender o que é o Caged, que é uma coisa que a gente também usa bastante nesse curso. Então eu espero que você tenha curtido essa aula, ela é um pouquinho mais densa do que a primeira, mas ao mesmo tempo uma aula simples. Tamo junto, até a próxima!